Missionário Sidney, no nosso último encontro, nós conversamos sobre a sua criação na Igreja Assembleia de Deus, sobre o seu chamado pastoral, sobre como a senhora, sua mãe, te alfabetizou, te ensinou a ler as Escrituras, te ensinou a ler a Bíblia. E a gente terminou quando o senhor pegou uma carona para uma cidade, e lá nessa cidade o senhor não tinha nem dinheiro para o almoço, e uma senhora morena apareceu para você e disse: tudo vai se resolver. E disse essa frase: tudo vai se resolver. Aí o senhor volta para a sua cidade de carona, e foi até interessante, porque o senhor foi com um protestante, e quem te deu carona de volta foi um católico, se eu não me engano, é o senhor Jacó, é isso mesmo? Isso. O senhor Jacó. E aí a gente interrompeu a live nesse momento. Depois disso, o senhor disse: eu preciso contar de quando eu vi essa senhora novamente, se eu não me engano, em Santa Isabel, sobre a experiência com a Eucaristia que o senhor teve na paróquia de Santa Isabel, e também como que foi contar para a família, como que foi a reação da família nesse sentido. Então, agora eu queria que o senhor continuasse. A gente parou quando o senhor disse a frase: tudo vai se resolver. E a partir daí, o que aconteceu, missionário? Muito bem. Vamos retomando. O senhor fez uma síntese. O senhor tem um jeito assim até de quem é formado em comunicação. Pois é. Parabéns, Obrigado, professor, pelo a maneira que o senhor conduz, sem barganhar nada, de uma forma muito sóbria. Mais uma vez, eu reitero minha gratidão e poder estar contando esse testemunho, em particular, primeiro ao senhor e, consequentemente, a essas tantas pessoas que estão aí sintonizadas, estão linkadas conosco. Como o senhor bem colocou, eu fui de Macapá à cidade de Calçoene. Macapá, Calçoene são cerca de 370 quilômetros. Hoje, se faz esse mesmo percurso em 4 horas e meia, mas há 26, 27 anos atrás, aquilo não se fazia. Uhum. Era uma estrada horrível. Embora muito trafegada, muito desprezada. Fui com o irmão Messias, que levou-me, deixou-me na cidade de Calçoene, com um protestante, no caso, e quando eu volto, é com o Jacó, um católico. O Jacó viu-me que estava embaixo da árvore, ele parou a caminhonete dele, foi lá onde eu estava e começou eu estava ajoelhado embaixo da árvore, com as mãos erguidas, glorificando a Deus, porque na minha mente, no que eu conseguia definir intelectualmente, decifrar, é que Deus havia mandado até o pastor Sidney um anjo na aparência, no aspecto de uma mulher. Sim. Essa era a minha compreensão. E naquele momento eu estava já certo de que aquela figura que muitas pessoas viam perto de mim desde a minha infância era aquela pessoa que agora, pela primeira vez, eu estava vendo. Porque até então eu nunca via, mas muitas pessoas diziam vê-la perto de mim em circunstâncias diversas. Eu entro no carro com o Jacó e cerca de 2 horas depois, e ele fazendo muitas perguntas, como o senhor chegou aqui, cadê o seu carro, foi assalto, foi sequestro, aquela coisa toda. 2 horas depois eu consegui responder as perguntas que ele me fazia. E quando eu falei para ele desse tal anjo mulher, ele disse: o senhor está brincando comigo, pastor Sidney. Eu abri a mão direita e disse: olha o que ela colocou na minha mão. Eu sabia muito bem que o que tinha na minha mão era uma cédula de R$50. Eu não sei o que foi que o Jacó enxergou.
Nessa hora, ele diminuiu a velocidade da caminhonete e as lágrimas começaram a descer dos olhos. E foi quando ele disse assim: olha, pastor, eu sei quem é esse anjo mulher que o senhor disse que viu, mas eu não vou lhe dizer porque o senhor não acredita nessas coisas. Sim. Hoje eu sei muito bem o que ele queria dizer. Né? Ele teve sabedoria, né? Ele teve uma sabedoria, ele foi iluminado, professor. Foi iluminado muitíssimamente, porque se ele tivesse dito, isso é Nossa Senhora, alguma coisa desse sentido, eu descia lá mesmo, eu dizia para ele parar o carro e descia, porque eu não acreditava nessas coisas. Né? Eu era um inimigo ferrenho do catolicismo, e as minhas pregações, toda a missão evangelizadora que eu fazia, tinha um objetivo: tirar católicos da Igreja Católica para a minha igreja. Essa era a culminância da minha missão. Mas ele não disse isso. Tudo o que ele disse foi: eu não vou lhe falar porque o senhor não acredita nessas coisas, mas eu sei quem foi esse anjo mulher que apareceu ao senhor. Chegando em Macapá, contei a minha esposa, contei a vários pastores, a várias pessoas, e todos diziam junto comigo: pastor Sidney, foi um anjo, foi um anjo, foi um anjo. E nós começamos a ligar a coisa justamente aqueles primeiros acontecimentos desde a minha infância. Sim. Haja vista que lá também várias pessoas, vez por outra, não com tanta, não continuamente, mas esporadicamente, quando eu fazia uma pregação, às vezes fazia uma visita para orar por um doente, muitas pessoas diziam isso, que viam essa tal figura perto de mim. Né? E muitos pastores diziam para mim: tá vendo, pastor Sidney? Isso é para o senhor crer nas coisas de Deus. Tá? Que eu mesmo, pastor, eu mesmo dizia para muitas pessoas que aquilo era a conversa delas. Eles criaram aquela imagem para me encher a bola, aquela coisa toda. Mas agora não, eu tinha uma certeza que aquilo que desde a minha infância muitas pessoas viam, eu tinha visto. Agora eu sabia o que é que aquelas pessoas viam. Eu continuei mais. Eu não saí da Igreja Católica, eu não saí da Assembleia de Deus. Eu continuei mais firme, mais autêntico, mais empenhado, convicto de que eu não poderia jamais desconfiar de Deus em nenhuma medida. Porque Deus me mostrou com todas as letras que ele não desampara os seus. E eu comecei a fazer um pequeno estudo bíblico sobre a angelologia, e quando eu era convidado para pregar, eu geralmente falava sobre esse acontecimento. Você está se achando só, desanimado, está no meio do mar, né? Quando eu estava, sobretudo, em regiões ribeirinhas, que muitas pessoas saíam para o meio do mar, você está se achando só, desiludido, tem um anjo de Deus, você está lá no mato, na floresta, trabalhando sozinho, o anjo do Senhor está com o Senhor, e eu terminava contando esse fato. Vamos sair do ano de 1996 e pulemos para o ano de 1998. Certo. Eu fui convidado para pregar no estado do Maranhão um congresso do Círculo de Oração. Eu era um dos pregadores, eu não era o bambambam, não se trata disso, né? Mas naquela programação eu iria fazer 2 pregações. Saí do estado do Amapá, hospedei-me no estado do Pará, de onde sou natural, e também a minha esposa, para de lá 2 pastores, inclusive o meu pastor presidente, ele iria conduzir-me de carro até a capital maranhense, porque naquela viagem iríamos parar em algumas cidades que ele queria fazer uma visita rápida, coisa de passagem, mas ele precisava cumprimentar os pastores e queria que eu estivesse com ele. Sim. Aí nos hospedamos na cidade de Santa Isabel do Pará, cidade da minha esposa, na casa do meu sogro. Quando foi na madrugada do dia 16 de dezembro de 1998, eu tive um sonho.
cidade de Santa Isabel, estado do Pará, na casa do meu sonho. Naquele sonho, eu estava olhando para a imagem de Santa Isabel de Portugal, que está bem na entrada da cidade de Santa Isabel do Pará, de frente para Belém. Belém e Santa Isabel são 37 quilômetros. E ela está de costas para a cidade de Santa Isabel. Naquele sonho, eu estava olhando para aquela imagem, que está sobre uma pilastra de uns 5 metros de altura. Inclusive, todo um trabalho que foi feito na entrada da cidade de Santa Isabel, pelo então doutor Edilson Paiva de Abreu, já falecido, foi em função dessa história. Fizeram ali umas obras muito bonitas, e agora eu estive lá, estão fazendo coisas muito melhores, né? Eu não sei se o agora é em função daquilo, mas o certo é que a revitalização que fizeram naquela praça foi em função dessa história. Bem, naquele sonho eu estava olhando para a imagem de Santa Isabel, uma imagem de concreto, né? Subitamente, como que, flutuando ao lado daquela imagem de concreto, aparece-me a dita mulher que me havia aparecido sob a árvore, lá em Calçoene, no estado do Amapá. E naquele sonho, o senhor estava em Santa Isabel do Pará? Eu estava dormindo na casa do meu sogro em Santa Isabel do Pará. Perfeito. E da casa do meu sogro para esse local, em linha reta, talvez sejam uns 300 metros. Né? Se torna um pouco mais longe, porque tem que fazer um percurso tipo um U para poder chegar. Mas saindo da casa do meu sogro direto para onde está essa imagem, seriam uns 300 metros, se muito. Né? E naquele sonho... Eu estou vendo a imagem aqui no Google, no meio de uma praça lindíssima. A imagem fica num elevado, né? Uma torre, assim. Isso. Parece que tem um ginásio atrás, é um ginásio? Isso, atrás tem um ginásio, fizeram lá arena, tem umas quadras, estão fazendo uma reforma neste momento, nesse local, que com certeza vai ficar muito mais bonito, né? Então, professor, naquele... Rapaz, já quiseram me quebrar de pau por causa de eu lhe chamar de pastor. Mas... Não me preocupe. Estou vendo aqui. Vez por outra vai sair, tá? Complexo Poliesportivo Santa Isabel. Isso, perfeitamente. Né? Achei aqui. Maravilha. Então, tudo isso aí foi construído em função dessa história. Né? Como disse, não posso deixar de citar, à época, o prefeito era o doutor Edilson Paiva de Abreu, que era o proprietário do Hospital e Maternidade Santa Isabel do Pará, um hospital que se tornou referência para os paraenses daquela região, que sempre acorriam àquele hospital, que tinha um excelente tratamento. Bem, naquele sonho, aquela figura feminina, aquela mesma figura que aparece debaixo da árvore para mim, no Amapá, ela está agora flutuando ao lado daquela imagem, e ela me diz: eu te escolhi, não temas. Tu converterás multidões antes do grande acontecimento. Uau. Encontrarás um que tudo te explicará. Muitas lutas enfrentarás, mas terás a vitória. O que tu queres, não te preocupes. Olha a última frase, professor. Tudo será resolvido. A mesma frase. Tão somente frase que ela me disse na cidade de Calçoene. Não se preocupe, tudo será resolvido. Foi esta frase. Eu acordo às 3 horas da manhã. E eu chamei a minha esposa, isso na casa do meu sogro, e contei o sonho. Ela disse: escreva isso. Foi verdade? Eu estou te falando, eu sonhei, eu estava agoniado. Ela disse: escreva. Eu peguei um pedaço de papel, caneta e escrevi isso. Fui ao banheiro, voltei, aí eu não conseguia mais dormir. Isto era o dia 16. Nos dias 18 e 19, eu estaria pregando para uma multidão no Maranhão. Né? Aí eu saí da casa, fui ao quintal, voltei, eu olhava para o céu e eu digo: meu Deus,
isto não pode ser um anjo de Deus. Que eu vinha dizendo, como eu estava pregando para as pessoas. Porque se fosse um anjo de Deus, jamais apareceria ao lado de uma imagem católica, coisa que eu detestava. Um ídolo, né? Um ídolo. É por isso, professor, que o meu testemunho, em muitos momentos, aí se torna grande, porque quando chega, por exemplo, nesta parte, eu abro para uma catequese. Claro. Né? Para mostrar que muitas pessoas estão equivocadíssimas. Não sabem distinguir uma imagem de um ídolo. Perfeito. Claro que todo ídolo é uma imagem, mas nem toda imagem é um ídolo. Né? Então, geralmente, quando eu estou fazendo missões por aí, este é um momento que a gente abre um parêntese para fazer uma catequese. E naquela hora eu estava dizendo, não pode ser de Deus, não pode. Aí eu voltava, eu deitei na cama e levantei, e eu peguei a Bíblia, que a gente tem essa mania, né, deixa eu ver o que é que Deus está falando comigo, né? Teve o homem uma vez, ele foi ver o que Deus queria falar com ele, e estava escrito lá, vai de Satanás. Né? Sim. Mas eu fiquei, hoje eu rio da situação, mas naquele momento, professor, eu não conseguia ler a Bíblia. Aí eu volto para a cama e virava de um lado para o outro e comecei a perturbar minha esposa. Aí foi quando ela disse assim, Sidney, por que você não ora? O nosso Deus, ele não é Deus de confusão. É outra catequese que entra aqui. Quantas e quantas famílias só estão de pés por causa de uma mulher que está dentro dessa casa. Por causa de uma videira frutífera, como lemos no Salmo 128, né? Ao redor da sua mesa. Foi o Salmo do domingo passado. Pois é, né? Então, ela disse, ora, era a palavra que eu precisava, pastor. Eu ajoelhei ao lado da cama, foi eu ajoelhar, e eu comecei a chorar. Digo, meu Deus, o que está acontecendo? Por que isso na minha vida? Qual foi o pecado tão grave que eu cometi? Já há uns 2 anos eu venho dizendo para as pessoas que um anjo teu tem aparecido para mim, e agora tu vens me mostrar isso antes desse evento. Eu ia contar essa história lá. Isso já estava na minha pauta, isso não podia ficar de fora, né? E eu comecei a me derramar diante de Deus. Pastor, o tempo passou numa velocidade tal, que quando eu dei por mim já estava clareando, 6 horas da manhã. Uau. E uma voz dizia dentro em mim assim, Sidney, pastor Sidney, só há uma pessoa que pode te explicar tudo o que está acontecendo. É o padre dos católicos. Eu digo, padre não. Meu Deus. Qualquer pessoa, menos um padre. E aquela voz foi dizendo, é o padre, é o padre. Ah, meu irmão. Aí começa a minha batalha com a Igreja Católica. Eu dizia que o Papa era o anticristo, o falso profeta, a besta do Apocalipse, o dono do 666. Eu dizia que a Igreja Católica era a Babilônia do Apocalipse, a quem se diz, sai dela, povo meu, para que não sejais participantes das pragas que haverão de vir contra ela, né? E aquela voz dizendo, é o padre. Eu digo, não, mas quantas vezes eu já preguei nas praças em frente da Igreja Católica, dizendo que o padre é o mais condenado, é aquele que está na porta, não entra e não deixa ninguém entrar. Por isso a condenação dele vai ser pior. E aquela palavra foi dizendo, é o padre. Deixa eu interromper o senhor, porque o senhor falou uma coisa muito interessante, e eu tenho acompanhado o testemunho de dezenas, talvez centenas de pessoas que eram protestantes e se tornaram católicas, e eu já vi o seguinte relato, missionário, eu comecei a perceber que o protestantismo tinha uma série de contradições internas, que o protestantismo não se sustenta na realidade. Eu percebi que o protestantismo bebe tudo de bom que o protestantismo tem, vem da Igreja Católica, como a Bíblia, a doutrina da Santíssima Trindade, o batismo.
Mas eu estava muito aborrecido com o protestantismo, mas eu não queria largar Jesus. E todas as vezes que eu pensava assim, e a Igreja Católica? Será que a Igreja Católica... Ah, não, aí imediatamente eu dizia, a Igreja Católica de jeito nenhum. Porque existe uma formação dentro do protestantismo para tornar válida qualquer igreja, menos a católica. Né? Você pode sair da Batista e ir para a Assembleia, sair da Assembleia para a Presbiteriana, sair da Presbiteriana e ir para a Adventista, sair da Adventista e ir para a Anglicana, mas a católica não é uma possibilidade, até que a pessoa ela precisa romper uma série de preconceitos e de coisas que foram inculcadas nela. E o senhor teve essa experiência forte. Aquela mulher que apareceu para o senhor lá, que te deu os R$50, aparece em sonho e uma voz te diz, é com o padre dos católicos que você vai ter a resposta. Não, de jeito nenhum. Se mandasse assim, ó, você vai ter a resposta com o pastor da Universal, seria. Você vai ter a resposta com o pastor da presbiteriana mais tradicional, isso iria. Mas com o padre aí não, aí não dá. O senhor teve que romper com isso também, né? Porque o anticatolicismo, infelizmente, é muito introjetado, né, na nossa criação protestante. É verdade, padre. Professor, eu gosto de dizer, sempre eu comento que as igrejas protestantes todas, elas brigam entre si, quase que todas, e elas juntam-se para lutar contra a Igreja Católica. Sim. Né? E não podemos esquecer, por sinal, esse é um dos trabalhos que eu gosto de desenvolver no Projeto Maria Santíssima, quando saio por aí em missão. Não podemos esquecer, professor, que esta aversão tão grande pela Igreja Católica, qualquer uma, menos a Igreja Católica, qualquer pastor, menos o padre, menos o bispo, menos o papa, menos a freira, parte daquele equivocado princípio que é um dos pilares da reforma protestante, a sola escritura. Sim, sim. Né? Vem exatamente dali, porque eles pegam as Sagradas Escrituras, né, e deturpam o texto sagrado, como, por exemplo, na questão das imagens. Perfeito. Como na questão desse versículo de Apocalipse, sai dela, povo meu, onde que este versículo se direciona à Igreja Católica? Onde que este versículo diz com todas as letras que é o Papa? Ora, e começa aqui a incoerência, inclusive eu estou fazendo, junto com aquele trabalho Vasos de Barro, eu estou fazendo uma obra Protestantismo Mais que Rupturas, onde eu estou pegando os cânones de Dort, a Assembleia de Westminster e as teses de Lutero de 1517, a Confissão de Fé Batista, a de 1644 e a de 1689, o Catecismo de Heidelberg, a Confissão de Fé belga. Eu estou juntando isso tudo, fazendo esse trabalho, né, protestantismo mais que rupturas, exatamente para nós termos uma pegada mais coerente, saber o que vamos falar sobre os nossos irmãos protestantes. Quando eu digo mais que rupturas, eu estou falando tanto da questão amorosa que precisamos ter para com eles, mas também precisamos ver um outro lado, ou seja, nós podemos sentar e dialogar e nos amarmos, claro, com toda certeza, né? Porém, o que aconteceu a partir de Lutero foi mais que uma ruptura. Tem coisas terríveis acontecendo. Eu gosto de dizer que eu participava do penúltimo produto do protestantismo, que era o pentecostalismo. Né? O último, nós temos o neopentecostalismo. Sim. Né? Então, eu lembro, o senhor falou isso na última live que a gente fez junto, eu achei muito interessante,
porque são movimentos em cima de movimentos que vão negando o anterior, né? E surgindo... né? E o senhor disse do equívoco do sola escritura. Eu costumo dizer que o sola escritura é sola a minha interpretação da escritura, né? Porque cada um tem a sua. E se torna pior, pastor, quando a gente quer, quando eu quero, universalizar a minha interpretação. Ela é a certa, né? Então, por isso eu estou fazendo esse trabalho, Protestantismo Mais que Rupturas, porque é importante que a gente que conheçamos, né, não apenas o que fez Lutero, mas o que foi acontecendo depois dele. Essas confissões de fé que foram acontecendo ao longo da história, e eles vão partir aí, eles querem provar tudo dentro da Bíblia, tudo dentro da Bíblia, tudo dentro da Bíblia, é um provar dentro da Bíblia, que não se sustenta por um único fator, porque eles querem desqualificar a igreja. É a Bíblia sem a igreja. É a Bíblia sem o magistério. É a Bíblia sem a tradição. Exato. Então, quando a gente pega o livro sagrado sem aquela tradição que o gestou, que o organizou, que o trabalhou, né? Aí fica um pouco difícil. Tudo eu quero provar em qualquer versículo da Bíblia, eu quero sistematizar uma situação, um ensinamento, mas não tem uma base a não ser o livro, que eu pego e interpreto do meu jeito, da minha maneira, e eu quero que todos leiam aquele texto sagrado à minha imagem e semelhança. Eu já esqueci onde era que eu estava no assunto, professor. Não, eu não esqueci, não. Eu não esqueci, mas eu quero dar um recado aqui, porque chegou mais gente. Sim, e aí chegou mais gente e algumas pessoas, generosamente, fizeram doação para o meu canal. Então, quem fez doação para o meu canal chegou atrasado. Sim. Deixa eu explicar, gente. Hoje não é para doar para o meu canal. É isso mesmo que você entendeu. Eu peço para que você doe para o projeto social Maria Santíssima, que é um projeto liderado pelo missionário Sidney, lá no estado do Pará. O link da vaquinha para você fazer a doação está aqui na descrição desse vídeo, e lá tem mais informações sobre o projeto. E também, se você quiser fazer a doação via Pix, o Pix está projetado aqui na tela. Agradeço a generosidade de quem doou para mim, mas eu peço que vocês direcionem as doações que vocês fariam para o canal Catolicismo Blindado na noite de hoje, ou se você está assistindo essa live outro dia, direcione para o projeto social do missionário Sidney. O missionário Sidney é uma pessoa lisa, uma pessoa correta, uma pessoa que tem 25 anos de serviço prestados à Santa Igreja, por onde passa deixa um bom testemunho, então você pode doar com muita certeza de que o valor doado vai ser aplicado no projeto social Maria Santíssima, lembrando que dia 22, amanhã, é aniversário do missionário Sidney, então você vai doar e ainda vai doar de novo, de presente, para o missionário, tá bom? Só explicar, missionário, porque teve gente que chegou e doou aqui para mim, porque às vezes tem o hábito, né? Graças a Deus, muitas pessoas generosas, mas eu quero que vocês direcionem para o projeto social que o missionário está liderando. O senhor parou, missionário, na voz... numa moção interna que dizia: é o padre dos católicos que vai te explicar esse sonho. Isso. E é exatamente aí, diante dessa voz, que não definhava em nenhum momento, mas apenas ficava mais robusta dentro de mim, eu tomei banho, aprontei-me, e pela primeira vez direcionava-me à Igreja Católica para falar com o sacerdote. Atenção, meu querido irmão, minha querida irmã. Foi a viagem mais difícil que fiz, pastor. Da casa do meu sogro à Igreja Católica, se muito, uns 2.000 metros. 2 quilômetros. Né? Se muito. Foi a viagem mais difícil que fiz. Duas coisas que quero colocar aqui. Aquela voz me dizia: é o padre.
mas o padre estava lá na Igreja Católica, no centro da cidade. E eu preciso repetir essa voz hoje para muitos de nós. Essa voz continua dizendo para todos nós, é o padre. A igreja diz que precisamos confessar e comungar pelo menos uma vez ao ano. Uhum. E não dá para confessar e comungar. Comungar eu até posso com o ministro extraordinário da comunhão, com o diácono, mas não dá. Eu não posso comungar se primeiro não confessar. E isso passa pelo padre. Sim. E há muitas pessoas que estão por aí dizendo, eu contar minha vida para homem que come arroz e feijão igual a mim? É possível, meu irmão amado, meu irmão querido, que ele coma até mais arroz e feijão do que todos nós juntos. Mas quem recebeu o sacramento da ordem foi ele. Foi a ele que Jesus disse, aquele a quem perdoares os pecados serão perdoados e aqueles a quem não perdoares serão retidos. Uhum. Então, não dá para ser cristão católico se não acolhermos a figura do sacerdote. Amém. Esta sucessão apostólica que chega à minha cidade, à sua, por meio de uma diocese, de uma arquidiocese, de um bispo, de um sacerdote que ali está estabelecido. É necessário que ouçamos essa voz de Deus, que de outra forma, de maneira sacramental e curativa, porque o sacramento da confissão é um sacramento de cura. Sem esse sacramento, nós não podemos ter uma saúde perfeita, é o sacerdote. Segunda coisa, eu fui à igreja. Foi a viagem mais difícil que fiz. Eu voltei 4 vezes, pastor, professor. Na minha ida, é o padre. Eu andava uns metros e aquela voz dizia para mim, como é, pastor Sidney? Você vai descer a esse nível? Você vai buscar conselho com um padre? Ora, ninguém mais que eu sabia o conceito negativo que eu tinha a respeito do sacerdote. Não, e eu dizia, é mesmo. E a gente... Eu fui pastor presbiteriano, a gente tinha uma certa arrogância, né, missionário? Tipo, o padre não sabe de nada. Como que ele não deve nem ler a Bíblia? Porque se ele lê a Bíblia, como é que ele tem tanta imagem na igreja dele? Né, idólatra, assim... Enfim, eu me arrependo. Aliás, um dos primeiros passos para a conversão é a humildade, porque a gente, pelo menos eu, né, a gente tinha um senso de infatuação, né, de arrogância. Ah, eu sei muito mais que o padre, que absurdo. Quão errado eu estava, né? É verdade, né? Aí eu voltava, professor. Só que quando eu voltava, alguma coisa me dizia o contrário. Se você não for ao padre, você não vai ficar sabendo o que você precisa saber. E eu novamente empreendi aquela caminhada mais longa um pouco, mas depois aquela outra voz dizia, o padre não. Então eu sempre digo que foi a viagem mais difícil que fiz, foi aquela igreja católica, e eu não posso deixar de dizer que uma das viagens mais difíceis que nós ainda hoje temos a fazer é na direção da Igreja Católica. É na direção do sacerdote, sobretudo quando queremos a restauração espiritual através do sacramento da confissão. Não é fácil. Tudo vai aparecer, inclusive, para quando nós lá chegarmos, a gente contar a vida do outro e não a nossa. Sim. Porque, não, isso acontece, muitas pessoas que vão confessar, em vez de contar o seu pecado, vai contar a vida do outro. Porque não é fácil, é dificílimo, professor, é dificílimo dar este passo de conversão, este passo sólido na direção da igreja de Jesus Cristo. Mas ao chegar à praça em frente à igreja, eu perguntei para um rapaz, poxa, eu queria falar com o padre, como é que... Ele disse, olha, o padre mora lá no lado, e lá na frente tem a secretaria, vá lá. E eu fui. Quando cheguei lá, a secretária da igreja tinha acabado de abrir a secretaria, ela estava ajeitando umas coisas lá na mesa, e eu cumprimentei e disse, moça, eu queria falar, preciso falar com o padre. Ela disse, olha, o padre saiu, ele foi celebrar,
16 de dezembro de 1998. Santa Isabel do Pará. Dia do encerramento das Santas Missões Populares na cidade de Santa Isabel do Pará. O padre foi celebrar numa comunidade, ele vai chegar aqui por volta de 9, 9h30, talvez 10 horas. Isso se ele não for de lá da comunidade ao seminário. Mas o senhor pode esperar dentro da igreja. Uma pessoa me tratando de forma tão elegante, respeitosa, né? E eu já ia saindo lá para a igreja quando ela disse, mas quem é o senhor? E eu cometi o erro de dizer, eu sou um pastor da Assembleia de Deus, quero falar com o padre. Ah, meu irmão, essa mulher levantou da cadeira que ela estava, cerrou o punho em cima da mesa e disse, o que é que o senhor quer com o nosso padre? Ela já foi defender, né, o padre? Não... Foi. Eu disse, moça, pelo amor de Deus, eu não vim aqui brigar, discutir, eu só preciso falar com o padre. Teve uma situação aí. Me dê o seu nome. Meu irmão, uma atitude, outro parêntese que eu abro. A acolhida na nossa igreja deve começar pelas secretarias da nossa igreja. Sim. Os secretários e secretárias da nossa igreja não podem ser funcionários. Eles precisam ser cristãos católicos que nasceram de novo. Porque começa ali. Quantas pessoas, eu já soube de muitos testemunhos que pessoas saem da igreja porque foram maltratadas lá na secretaria. Isso aconteceu comigo, eu vivi essa experiência. Mas eu sei também que aquela moça, eu também entendo o contexto espiritual daquele momento, que não foi pouco, porque ela não me acolheu no primeiro momento com falta de educação, com desprezo, não. Foi em cima do fato de eu dizer que era um pastor protestante, ou seja, eu quero descarregar toda a situação sem deixar de elencar o ato humano dela, mas eu quero colocar numa força espiritual que estava lutando contra mim. Porque dali, pastor, era para eu voltar para casa. Ali não era mais para eu ir para a igreja, esperar padre nenhum. Dali já era para eu vir embora. O que é isso? Ser tratado desse jeito? Né? Aí ela anotou o senhor tem documento que prova que o senhor é pastor? Aí eu peguei minha credencial, dei para ela, anotou o meu nome. O senhor mora onde aqui? Eu disse, olha, eu sou de Macapá, eu estou na casa do meu sogro. E ela anotou o endereço lá do meu sogro. Ela disse, espere lá na igreja que ele vai chegar daqui a pouco. Aquela frieza, aquela situação que me deixou mal. Aí eu fiquei em pé, cerca de 1 metro distante da porta central da igreja. Ora, a Igreja Católica em Santa Isabel, que agora está sendo reformada, está ficando majestosíssima o trabalho que estão fazendo, né? Ela está na praça principal da cidade, meu irmão. E naquela praça, várias vezes eu desafiei o padre. Aquela praça é passagem quase que obrigatória do povo. Além do que, a Assembleia de Deus está uns 200 metros à frente da Igreja Católica, pelo lado oposto. E eu estava lá envergonhado, eu digo, meu Deus, se algum irmão da minha igreja me vê aqui, o que é que não vai dizer de mim? Mas nessa hora eu escuto um barulho de vozes lá para dentro da igreja. Eu olhei de um lado, olhei para o outro, e devagar fui me aproximando da porta da igreja. Quando eu percebi que já dava para olhar para dentro, eu fiz assim e olhei lá para dentro. Tudo que eu consegui ver lá no fundo da igreja foi uma luz vermelha. É outro parêntese que eu abro, tá bom? Quando eu vi aquilo, eu disse, Jesus querido, até luz vermelha tem na igreja dos católicos? É por isso que eles são do jeito que são. O parêntese que eu abro, eu digo para você rapidinho, meu irmão, minha irmã. Não tenha vergonha da igreja da luz vermelha, porque na igreja da luz vermelha está Jesus Cristo em corpo, sangue, alma e divindade. Amém. Não tenha vergonha de professar a sua fé, de passar na frente dessa igreja e fazer o sinal da cruz, se virar na direção dela e, se possível, até fazer uma genuflexão lá na rua, porque nós devemos testemunhar a nossa fé, porque aquela luz vermelha está para indicar que ali está Jesus sacramentado.
Amém. O nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele mesmo que na cruz abriu os braços e pagou o preço da nossa salvação. Mas o sol estava me pegando já lá muito forte. Eu disse, quer saber de uma coisa? Eu vou entrar. Eu entrei e sentei no primeiro banco da próxima porta. Quando eu sentei, eu defini o barulho de vozes que estava tendo. Próximo ao presbitério, ao primeiro degrau do presbitério, que eu não sabia o nome de presbitério, para mim tudo era púlpito. Eu também. Não ria, não. Não, eu ria, também. Não. Demora um pouquinho para a gente aprender a nomenclatura, né? Ambão, patena, umas coisas que a gente não sabe. Né? O Senhor sabe as gafes que nós cometemos, né? Exatamente. Eu sempre digo que falava mal da Igreja Católica sem dela conhecer nada, né? Uhum. Aí o que acontece? Próximo ao primeiro degrau do presbitério estava uma pequena mesa coberta com uma toalha branca e sobre aquela mesa estava um objeto grande dourado. E aquelas senhoras, eram umas 4 senhoras que estavam ali, ajoelhadas à frente daquela mesa, nos primeiros 4 bancos de próximo ao presbitério, né? Elas estendiam as mãos para aquele objeto e chamavam aquilo de Jesus. Jesus, nós te amamos, Jesus, nós te adoramos, e tinha uma senhora que chorava bastante, pedindo um milagre para Jesus. Eu disse, meu Deus amado, como se não bastasse a luz vermelha, o Jesus dos católicos é uma panela, só porque eu acho que é de ouro. Era uma âmbula grande, dourada. Elas estavam fazendo adoração de maneira simples, professor. O Santíssimo não estava no ostensório, estava na âmbula. Eu lá sabia o que era âmbula, o que era... Não sabia de nada. Aí eu raciocinei, já sei porque Deus me trouxe aqui. Era para eu ver esta cena ridícula, ir lá e dizer a essas velhas que isso nunca foi, não é e jamais será Jesus. Ou elas aceitam Jesus de verdade, ou elas irão todas para o inferno. Eu levantei de onde eu estava lá no primeiro banco, cheio de mim, cheio do meu conhecimento. E Lídia, o violão está onde? Lídia, pega o violão para mim que eu quero fazer essa música aqui. E disse, vou lá agora. E eu levantei, meu irmão. Quando eu estava, pastor, uns 5 metros para chegar àquela mesa, onde estava a âmbula, que eu não sabia o que era, e nem o que tinha dentro. Lá eu travei. Parece que uma bola de fogo no diâmetro de uns 20 centímetros, ela aparece em cima daquela âmbula. Na minha visão, não sei se aconteceu, se não aconteceu, mas parece que ela saía de cima da âmbula e ia uns 50 centímetros assim, na minha direção e voltar. Lá eu fiquei parado, pastor. Era uma vontade de dar glória a Deus, aleluia, de glorificar. As lágrimas começaram a descer dos meus olhos, era uma presença de Deus, era algo, um Pentecostes, só que eu estava convicto que ninguém podia sentir a presença de Deus dentro de uma igreja católica, porque o Jesus dos católicos, segundo o que eu dizia, ele não andava, não falava, não pegava, nada podia fazer, não ouvia. Né? E eu disse, e eu fiquei ali enrijecido. O senhor não conseguiu chegar... Não consegui chegar, pastor. Lá eu fiquei parado. E aquela vontade de glorificar a Deus e as lágrimas, e eu queria andar, eu queria mudar o passo e não conseguia. As pernas parecem que travaram. Com muita dificuldade, pastor. Interessante. Eu fui me arrastando. De alguma forma, o senhor sabia que o senhor estava diante de algo maior, de algo sagrado, do próprio Cristo. Sim. Que coisa maravilhosa. Parece assim, eu senti que uma mão humana pegou aqui na minha cabeça, por trás, na região da nuca, e foi me empurrando lentamente.
Eu devo ter dado uns 3 ou 4 passos no máximo e fui caindo, fui me debruçando, pastor. Eu fiquei literalmente deitado em frente daquela... Eu sempre digo que a primeira vez que entrei na Igreja Católica foi fazendo adoração a Jesus Cristo em corpo, sangue, alma e divindade, sem nada, Amém. sem saber que lá eu estava. E enquanto eu estava lá, jogado ao chão, aí quando eu joguei lá, fui glorificando a Deus, dizendo, meu Deus, eu não sei o que está acontecendo, mas eu sei que tu estás aqui neste lugar. Aquelas senhoras começaram a cantar uma música. E elas cantaram essa música por 4 vezes. Elas cantavam... O senhor soube que Jesus estava naquele lugar? Me chamaste para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e alegria bem perto de ti. Amém. Elas cantaram essa música por 4 vezes. E eu jogado ao chão. E naquela hora eu disse, Jesus, eu sei que tu estás aqui. Uau. Eu não estou entendendo nada do que está acontecendo, mas eu sei que tu estás neste lugar. E eu te digo, Jesus, que nunca mais eu vou falar mal dos católicos, eu vou falar Amém. mal de Maria, eu vou falar mal do Papa, do Padre, dos santos. Tu que me trouxestes aqui. Tu vais me mostrar, me ensinar tudo o que está acontecendo. Aquelas senhoras me juntaram do chão. Me sentaram lá num banco, foram buscar água para mim. Depois uma me levou até próximo ao banheiro, lavei o rosto. 16 de dezembro de 98, encerramento das Santas Missões Populares. 2 horas da tarde teria a missa de encerramento das Missões Populares. Uma senhora que estava lá como missionária das Santas Missões, ela perguntou para mim quem era eu, o que estava acontecendo, o que foi que eu tinha visto ali. Aí eu contei a história para ela. Quando eu disse para ela que eu era pastor, quase que a mulher se derretia, se espocava toda no chão. Ela disse, pastor, pelo amor de Deus, o Senhor é o sinal que nós estávamos pedindo para Deus nestas santas missões. Uau! Nós estávamos pedindo um milagre, um sinal, porque não foi fácil o que nós fizemos aqui, mas as coisas puxando para trás, e agora o Senhor é o nosso sinal. Aí ela disse, mas eu vou lhe falar uma coisa. O Senhor não vai falar com o padre daqui, porque eu acho que esse homem é até ateu. Tratava-se do pároco, tratava-se do padre Cláudio de Souza Barradas, né? Inclusive, há poucos anos atrás, ele foi ordenado sacerdote aos 62 anos, professor universitário, foi ator de radionovela, ele contracenou com grandes nomes da teledramaturgia, né? Uhum. É um homem muito culto, mas teve um chamado tardio e um intelectual que tem os seus pontos de vista não tão aceitos. Sobretudo, além dos pontos de vista, ele tem, sobretudo, uma clareza nas palavras, e quando ele tem que dizer, ele não manda recado. Né?
É interessante porque, infelizmente, às vezes isso ainda acontece, né? A gente precisa falar com alguém, olha, não procura aquele padre, não, procura o outro. Mas a sensibilidade da senhora, né? Que Sim, conversou com o senhor. sim, né? Aí Então, às vezes, ela o sim, pode falar, padre. professor, Não, perdão. porque o padre tem mestrado, doutorado, pós-doutorado em teologia, e a senhorinha da pastoral da oração, que tem essa Uhum. sensibilidade, falou assim: ó, não conversa com ele, não, conversa com o outro. Né? Verdade, né? Ela disse: o senhor vai falar com o padre que vai celebrar a missa aqui às 2 da tarde. Ele é mariólogo, é doutor em mariologia, e o senhor vai ver que ele vai lhe contar tudo o que aconteceu, que foi Nossa Senhora que apareceu na sua. Aí ela me deu um chá né? Tá bom. Aí ela começou a me dizer o que estava acontecendo, que ali estava Jesus, por que da luz vermelha, né? Ela disse: aqui é diferente de vocês, quando termina a Santa Ceia, vocês podem pegar o suco da uva e o pão e jogar fora. Aqui não. Aqui Jesus tem que ficar ali, as partículas que sobram ficam dentro da âmbula. Quando ela me disse aquilo, meu irmão, aí a minha reverência toda mudou. O primeiro ensinamento que eu tive na Igreja Católica foi esse ensinamento eucarístico que aquela irmã, aquela missionária me passou. Mas deu 2 horas, deu 3 horas, deu 4 horas, e o padre nada de chegar. Queria celebrar a missa às 2 horas. Né? Houve um problema com ele, e ele chegou lá já quase 4h30 da tarde. Quando ele chegou, eu estava sentado lá no baile, passei o dia ali na igreja, o resto do dia com elas ali, adorando, cantando, aquelas ficavam em muita reverência, eu fiquei impressionado com a Eucaristia. Né? Até porque nós não fazíamos isso. Quantas vezes eu peguei o suco da uva e tomei, o pão jogava fora, que sobrava da Santa Ceia? Eu digo, só esse respeito que os católicos têm com a Eucaristia, isso é demais, isso é uma coisa muito grande. Né? E nós que somos tão biblistas, somos tão cristãos bíblicos, a gente trata a Santa Ceia dessa forma, quando Jesus diz: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Né? Quando o padre chegou... Ainda que fosse um símbolo, porque o neoprotestante vai dizer que é um símbolo, não pode ser tão ultrajado igual a gente ultraja. Não. Né? Por exemplo, a bandeira do Brasil é um símbolo. Você não pode pisar na bandeira, pôr fogo, vai preso. Né? Vai preso. E Jesus merece menos? Ainda que fosse um símbolo? Ainda que fosse um símbolo, mas a gente sabe que não é, né? Justamente. Né? Aí, eu estava sentadinho, quando o padre foi chegando, a mulher foi falando, disse: olha, ali tem um pastor, e aconteceu assim, ele precisa falar com o senhor urgente, e eu não deixei de falar com o padre daqui, porque o padre vai acabar com a fé do homem. Quando eu dei, ele chegou por trás de mim, bateu no ombro assim, ei, é o senhor, que uma voz forte, é o senhor que é o pastor que quer falar comigo? Eu olhei para ele e disse: é. Ele disse: então venha, eu estou com pouco tempo. Eu não sei o que tinha acontecido com ele. Na frente da igreja tem uma área de uns 200 metros quadrados, assim, linear, né? E ele saiu andando naquele espaço, meu irmão, numa pressa, e eu, menor, bem menor que ele, saí quase que correndo atrás dele para contar. Quando chegou num determinado momento, ele parou bruscamente e virou na minha direção, que eu bati logo nele, de peito dele. Ele disse: foi isso que aconteceu? Eu disse: foi. Ele disse: não, isso não é nada, não. Fique na sua igreja, que isso não é nada. E eu estava lá no canto, assim, desse grande quadrado, perto da rua já. Fique na sua igreja, que isso não é nada. Olha o que como o mariólogo me tratou. A mulher estava na porta da igreja, de lá eu fiz assim para ela. E fui embora. Decepcionado, meu irmão, frustrado. Eu digo: mas, meu Deus, é assim? Será que é tu que estava dizendo para mim? Era o padre? Não pode. Né? Não pode. A mulher
Terminou a missa que o padre celebrou, ela correu na casa do padre, do ateu, e contou a história para ele. O padre disse: a senhora vai buscar este homem no inferno. Ele tem um jeito de falar assim, né? Aí ele disse umas palavras lá que não convém repeti-las, né? Esse pessoal tira a gente da nossa igreja o tempo todo. A hora que Nossa Senhora manda um para cá, um homem desse, travestido de padre, manda o homem embora. Olha só. Aí ele disse assim para a mulher: a senhora vai me buscar este homem que eu quero falar com ele urgente. Então, peraí, eu fui injusto aqui. O ateu é que teve a sensibilidade. Olha, como é a parábola dos 2 filhos. Um disse que ia trabalhar e não foi. Exatamente. Tá vendo? Os nossos julgamentos. Olha só, gente. Né? Foi desse jeito. Só que eu não tinha dado o endereço para a mulher, né? Conversei alguns fatos ali com ela. No outro dia de manhã, aí eu voltei para a casa do meu sogro. Quando foi no dia 17, 10 horas da manhã, o meu presidente, o pastor Ataíde, chegou lá no carro dele com mais um outro pastor para nós seguirmos viagem sentido Maranhão. Ah, então o senhor não chegou a conversar com o padre naquele dia? Não deu nem tempo. Não. Aí fomos embora. Quando foi 11h30, quase 1h da tarde, a missionária, conversando com a secretária da igreja, aí a secretária da igreja falou com o padre também. Né? E disse que um pastor tinha ido lá, assim, e contou, deu o endereço. O padre deu o endereço para a mulher, disse: está aqui o endereço. Era quase 1h da tarde quando ela chegou na casa do meu sogro e falou com a minha esposa. Ela disse: só que agora, daqui a uns 10 dias que o pastor saiu em missão, e ele está com o presidente dele, e eles vão passar uns 10 dias nessa missão para voltar. Aí a mulher foi e levou o recado para o padre. Quando foi por volta de 4 horas da tarde, nós estávamos na Pará, Maranhão, eu, o pastor Ataíde e o pastor Manuel, e nós íamos passando em frente da nossa igreja lá, na cidade de Santa Luzia, já no Maranhão. Olha, vamos tomar uma água lá na casa do pastor Manuel, vamos dar um abraço nele, tomar um café, e a gente segue viagem. Que quando o pastor Manuel abre a porta, eu vou tentar espremer tudo aqui de novo, professor, porque 2 é muito e 3 é demais, né? Deixa um pouco de água lá, Quando o pastor abriu a porta, que ele deu comigo, ele levou a mão à cabeça e disse: meu Deus do céu, como Deus é tremendo. Ele disse: pastor, nós temos hoje tem um encerramento de uma festa com os jovens aqui, não era coisa muito grande, e o pastor que vinha fazer a pregação acabou de ligar dizendo que não vem mais. E quem aparece aqui? Um pastor. No meio dos 3 pastores, o senhor que vai pregar lá em São Luís. Eu disse: não, meu irmão, nós passamos aqui para te dar um abraço, para ir ao banheiro, tomar uma água, um café, vamos seguir viagem, por causa da festa amanhã, o pastor Ataíde quer chegar lá o mais rápido possível. Né? Que na volta de lá para cá, a gente quer fazer umas visitas nas igrejas, a gente tem pressa. Diz: não, pastor, eu também vou à festa, mas eu só vou amanhã de manhã, 10 horas da manhã, que eu tenho umas coisas para resolver, e eu vou chegar lá na hora adequada para o evento. Conversa vai, conversa vem, entramos em acordo, vamos ficar e nós vamos juntos. Pela manhã, 7h30 da manhã, estávamos em torno da mesa do culto doméstico, quando alguém bateu a porta da casa do pastor. Ele foi atender um rapaz que estava muito agoniado, né? Afoito. É para o senhor ir à casa do meu tio agora, que teve um problema de família muito sério, ele quer que o senhor vá lá. E o pastor disse assim: eu não posso ir, que eu tenho visitas e não vou deixar. Quando eu escutei aquilo, claro que ele tinha um problema, uma situação para resolver às 9 da manhã, ele ia sair de lá às 10 horas, já estava programado, né?
Mas quando ele disse aquilo, a visita, eu era uma das visitas. Uhum. Eu disse, pastor, se o senhor quiser, eu vou com o rapaz, eu acompanho o rapaz. Ele disse, olha, o senhor que sabe. Mas chegue aqui antes das 10 horas, porque 10 horas a gente sai daqui. Eu peguei uma Bíblia, uma Thompson, que eu tinha, uma Bíblia de estudos, Uhum. né, pentecostal, e acompanhei o rapaz, fizemos um L. Seguimos na rua da casa do pastor e depois pegamos uma lateral. Quando lá chegamos, era uma casa muito simples, muito humilde, um casebre, feita de taipa, né? É barro com varas trançadas. O rapaz disse, tio, o pastor que veio foi este. Ele abriu a porta, pegou uma pequena banqueta, colocou no centro da sala, eu sentei, ele disse, aguarda um momento. Eu estou agora na casa de um membro da Assembleia de Deus. Certo. E ele pegou o corredor, numa casa muito humilde, foi lá, não demorou, ele volta com a esposa dele. Meu querido irmão. O que consegui... Ela estava com uma blusa assim, cavada no braço, né, tipo uma camiseta. Hematoma no braço daquela mulher não faltava. Meu Deus. Ela trazia um pano, tipo uma fralda, assim, em cima do olho. Uma hora ela tirou aquilo, meu irmão, ela não abria o olho. E ele disse assim, pastor, o que o senhor está vendo nessa mulher foi muita pancada que eu dei nela. Nós já havíamos discutido muito, mas nunca tinha chegado a esse ponto. Mas hoje chegou a isso. E nós decidimos que vamos separar. Se eu continuar com essa mulher, eu vou matá-la. E para isso não acontecer, nós já decidimos que vamos separar. E como o pastor nos abençoou, nós casamos na igreja, o pastor nos abençoando, agora que nós vamos separar, nós queremos que o Senhor faça aqui uma oração de separação, que é para ela ir abençoada por um lado, eu vou abençoado por outro. Eu digo, pronto, agora danou-se tudo. Onde que existe negócio de oração de separação? Né? O casamento não é sacramento para nós, lá, mas é indissolúvel. A gente, quando celebra casamento, a gente prega textos bíblicos contados a dedo. O que Deus uniu não separe o homem. Deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher. E eu Naquela época ainda mais, né? Naquela época... Ainda mais, né? E eu comecei a conversar com ele, né? No meio da conversa, ele disse, pastor, pare de falar. Porque nós já decidimos o que vamos fazer, apenas ore. Cheio de frustração, eu peguei a mão dele de um lado, peguei a mão dela de outro, e comecei a fazer a oração da derrota. De eu não ter conseguido aconselhar aquele casal, de não ter conseguido levar a reconciliação para aquele casal. Só que no meio daquela oração, alguma coisa caiu em uma das minhas mãos, e eu abri os olhos. Eles estavam chorando, professor. Quando eu percebi que eles estavam chorando, aí eu conduzi a oração por outro rumo. Pedi que Deus viesse ali tirar os hematomas da alma, os hematomas que eram maiores do que aqueles do corpo daquela mulher. Quando terminou aquela oração, aquele casal, tudo que queria separar, estava abraçado, chorando. Quando vi aquilo, meu irmão, né, e eu olhando para o relógio, aquela coisa toda, eu estava super consciente no meu compromisso, não estava ali levado pela emoção, pelo sentimentalismo, né? Estava muito consciente. Eu disse, vamos fazer um louvor ao Espírito Santo, agradecendo a Deus por este momento. E quando terminei aquela oração, aquele homem disse assim, pastor, o senhor foi um anjo de Deus enviado à nossa casa para nos unir outra vez, para que não nos separássemos. Só que nessa hora o homem começou a olhar nos 4 cantos da sala. Ele foi ao corredor, olhou para os fundos da casa, ele foi à janela, comportamentos totalmente paradoxais. Eu disse, irmão, o que está acontecendo? Ele disse, não, pastor, quero saber da mulher que estava aqui, agora não está mais. Eu disse, o quê, irmão? Eu disse, sim.
O tempo todo que o senhor estava orando, tinha uma mulher em pé atrás do senhor com as mãos assim. Eu disse, não, meu irmão, nem a minha esposa está viajando comigo. A única mulher que tem aqui é a sua. Ele disse, não, pastor. Aí começou uma discussão entre eu e ele. Tem mulher, não tem mulher, tem mulher, não tem. Eu disse, irmão, nós vamos fazer uma oração de libertação agora. Porque, de fato, o senhor está vendo espíritos malignos aqui e o senhor vai matar mesmo a sua esposa se continuar desse jeito. Sim. E o homem irredutível, pastor, eu vi a mulher, quando ele disse aquilo, mas com uma convicção tão grande, eu lembrei do sonho de Santa Isabel. Eu disse, irmão, peraí, como é essa mulher que o senhor viu? Ele disse, uma mulher alta, morena, dos cabelos longos. Quando ele falou isso, eu já me desmontei. Eu disse, que roupa ela está usando? Ele disse, é uma roupa branca, pastor. Aí foi quando eu disse pela primeira vez, não sei de onde, meu irmão. Eu disse, meu irmão, me perdoa. De fato, o senhor viu essa mulher. E eu sei quem ela é. Essa mulher é a tal da Maria dos Católicos, que anda comigo para todo lugar que eu vou. Mas ela é desse jeito. Ela aparece, resolve o problema, vai embora e me deixa sozinho. Você falou isso com ele? Eu falei isso para ele. Uau! Aí... Eu não sei se pela experiência da Igreja Católica no dia anterior, porque aquela missionária das Santas Missões, aquela mulher, embora ela tenha dado o endereço errado dos padres ali, né? Mas ela me deu um chá de igreja, de Nossa Senhora, de Eucaristia, ela me falou coisas profundas, e a convicção dela era que o padre mariólogo ia me fazer crer irredutivelmente em Nossa Senhora, em Maria Santíssima. Sim. Mas, tirando este lado dela, né, que ela queria que eu conversasse com aquele padre que ia celebrar nas Santas Missões e não com o outro padre, ela me falou muito de Nossa Senhora, muito da igreja. Então, eu não sei se aquilo ficou grudado dentro de mim, a experiência com a Eucaristia dentro da Igreja Católica. O certo é que eu disse para aquele homem, quando eu lembrei do sonho, lembrei do acontecimento lá no estado do Amapá, lembrei das pessoas que diziam o que viam perto de mim, eu disse, essa mulher é a tal da Maria dos Católicos que anda comigo para todo lugar que eu vou. Ele disse, isso é verdade, pastor? Eu disse, ora, o senhor não viu a mulher? Agora, eu não vi nada mais uma vez. Porém, uma coisa eu vi, e disso dou testemunho. Eu vi o milagre da restauração de um casal que estava prestes a se separar. E essa é uma das razões que eu digo pelo Brasil, e onde quer que eu seja chamado. A família que tem Nossa Senhora não tem divórcio, não tem desquite, não tem separação. Amém. Disso eu posso dar um testemunho. Quando eu chego à casa do pastor de volta, eu estava com os olhos bastante avermelhados. O pastor Manuel olhou para mim e disse, o que aconteceu, pastor Sidney? O senhor apanhou lá também? Né? E eu não estava para riso naquela hora, eu estava muito compenetrado, né? Aí eu contei o fato, eu disse, não, pastor, aconteceu isto, assim, 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 assim. E eu fui dizer, eu acho que é a Maria dos Católicos que está me perseguindo. Meu Deus. Aí o senhor nessa hora, o pastor, demissão. Nessa hora, o pastor José, que era o pastor local, disse assim, olha, pastor Ataíde, a melhor coisa que vocês fazem é não levar o pastor Sidney para fazer essa pregação. Porque já sabendo quem ele é, quando ele chegar lá, ele vai dizer que essa Maria dos Católicos anda aparecendo para ele e vai acabar com o nosso trabalho. E eu ia falar mesmo isso. Eles começaram a me tratar com uma indiferença tão grande, meu irmão. Eu ia para perto deles, eles paravam de falar. Eu me afastava e eles começavam a conversar miudinho. Mas aquilo me subiu o sangue. Eu fui lá no quarto, peguei a minha bolsa de roupa que tinha, ajeitei as minhas coisas, cheguei lá e disse, pastor, vocês vão daqui a São Luís, peçam perdão a todos, mas daqui eu não viajo mais com vocês. Aí eu virei para o pastor local e disse, olha, pastor, eu acabei de contar para vocês um fato que era para acontecer com o senhor. Mas por causa das visitas
o senhor não foi cuidar das suas ovelhas. O senhor não teve a coragem de deixar 99 ovelhas no aprisco e ir atrás de uma que estava se perdendo no meio dos espinhos. E eu fui lá no seu lugar, com amor, com respeito, com atenção. E eu estou trazendo para vocês um fato que aconteceu lá. Foi o homem que viu. E o casal que queria se separar está lá junto. E vocês me tratam dessa forma, eu não viajo mais um palmo com vocês, daqui eu estou indo embora. E eu fui à rodoviária, esperei um ônibus que estava passando por lá. Acho que 11 horas da manhã. 10 horas, por aí assim. O certo é que 11 horas da noite eu estava chegando na casa do meu sogro de volta. A minha esposa levou um susto, disse, o que está acontecendo? Aí eu contei a história. Ela disse, por sinal, tu falar nisso, o padre daqui mandou um recado que assim que você chegar, é para você ir falar com ele urgente. Eu disse, olha, quer saber de uma coisa? Eu não vou mais atrás de padre de nada. Porque eu fui atrás do padre, o padre me tratou mal, e esse padre, se o padre que ia me tratar bem, me tratou do jeito que me tratou, imagina esse. Imagina o outro. Disseram que é até ateu. Foi um embate, meu irmão, foi uma batalha. Uhum. Aí eu dormi muito bem. Quando foi no dia seguinte, eu fui lá falar com o padre. Ele não estava esperando, ele estava esperando uns 10 dias depois, né? Aí eu contei a história para ele, em detalhes, muitas perguntas que ele fez. Um homem muito culto, muito intelectual. Ele disse, olha, pastor Cid, meu irmão, um respeito. Olhe como são as coisas. Um carinho, em nenhum momento ele me chamou de tu, de você. O tempo todo era me chamando senhor, pastor. Meu Deus do céu. Como que aquele homem Deus usou para me fazer ver um lado oposto? Né? Justamente aquele que diziam dele não ser uma pessoa muito agradável, né? Olha só. Muito amistosa. Ele disse, para mim, foi uma aparição de Nossa Senhora. Aí eu já tinha esse fato novo para contar para ele, que eu contei. Ele disse, tudo está parecendo que foi Nossa Senhora. E o Senhor teve um encontro com Jesus Eucarístico aqui na igreja. Uau! Foi isso o padre mais cético, né? Isso, né? Ele disse, foi isso, mas ele disse, quem sou eu? Sou um padre. Ele começou a me contar a história dele. Meu irmão, já fui ordenado sacerdote com 62 anos, eu não tinha mais nada para fazer da vida. Aí Jesus foi lá e disse, eu te quero, Cláudio, que tu tem muita coisa para fazer para mim, né? E se eu não tenho mais nada para fazer, se tudo que eu tinha para fazer era acolher um pastor protestante na Igreja Católica, eu já estou realizado, né? Amém. Se o Senhor quiser, eu vou lhe levar aos nossos bispos. Ele marcou e eu fui a Belém do Pará para falar com o saudoso Dom Vicente Joaquim Zico, à época era o arcebispo da Arquidiocese de Belém do Pará. Depois que ele escutou toda aquela história, nos detalhes, né? Foi uma longa história, conversa, né? Ele pediu licença, foi lá dentro, quando ele voltou com 3 presentes para me dar. Um terço, um crucifixo e um catecismo. Ele disse, se o senhor quiser conhecer outra experiência magnífica, um homem dos cabelos brancos, um ancião, um homem muito sábio, e uma humildade, uma simplicidade. Outra vez, em nenhum momento me chamou de tu, de você. Todo o tempo era pastor, o Senhor. Meu Deus do céu. Meu irmão, eu estava mergulhando em Deus de uma forma tão grande. Aí, aqueles que eu diziam que faziam parte do Papa, né, que era a besta do Apocalipse, eu nunca fui tratado com tanto carinho, meu irmão, com tanto respeito, eu estava vivendo algo novo, uma evangelização que fizeram na prática comigo, né? E ele disse, por fim, se o senhor quiser, ele não me chamou para ser católico, ele apenas disse, olha, pastor, pelo que o senhor está contando, pode ter sido uma aparição de Nossa Senhora.
mas é pelos frutos que nós vamos conhecer a árvore. Uhum. Muito Tá? sábio também, né? Muita cauteloso. sabedoria. Ele não mandou eu deixar a Assembleia, nada. Aí, por fim, ele disse, se o senhor quiser, ele disse, esse terço fala de Nossa Senhora. Inclusive, este terço esteve nas mãos do Papa João Paulo II. Ele esteve lá com o Papa, e o Papa João Paulo II abençoou aquele dia e disse, eu quero lhe dar este terço. Então o senhor tem uma relíquia de São João Paulo II. Eu que falava tanto mal dos papas, e à época era o Papa João Paulo II, sim, eu tive o privilégio de ter um terço que esteve nas mãos e que foi abençoado pelo Papa João Paulo II. O crucifixo, ele disse, pastor, nós, sobretudo nós bispos, usamos um crucifixo grande. É porque se nós queremos nos gloriar em alguma coisa, que nos gloriemos na cruz de Cristo. Foi aqui que ele ganhou a nossa salvação. E nós, como pastores da igreja, não podemos ter vergonha do madeiro. Por fim, se o senhor quiser conhecer alguma coisa da nossa igreja, leia este livro. Era o Catecismo da Igreja Católica. Ainda aquela versão de capa preta. Né? Dentro de um mês, meu irmão, eu li aquele catecismo. Maravilhoso. Aí não tem como, aí não tem jeito, aí não tem volta. Aquelas notas de rodapé. Tinha dias que eu ia dormir 5 horas da manhã que eu desmaiava. O sono me tomava. Eu ia lendo, o que eu não sabia, eu ia lá com o padre Cláudio, ele me dizia, me orientava. Foi um grande mestre na minha vida, né? Quando eu terminei de ler o catecismo, com aquelas notas de rodapé bíblico, eu disse verdadeiramente, a Igreja Católica é a Igreja de Jesus. Sim. Tive a resposta para todas aquelas perguntas bobas que eu fazia contra a Igreja Católica. Eu sei que a Igreja Católica é a Igreja de Jesus, mas eu não vou ser católico. Porém, este ensinamento do catecismo, que é bíblico, eu vou ensinar para os meus irmãos na Igreja Protestante, na Assembleia de Deus. Porque muitos dizem que foram católicos, foram catequistas, sacristão, na verdade nunca foram nada, porque nunca conheceram nada da Igreja Católica. Aí eu volto para Macapá. Só fazendo um comentário, o missionário, porque eu falo com os meus seguidores, com os meus alunos, leiam o catecismo. Leiam o catecismo. O missionário Sidney leu em um mês. Eu entrevistei o ex-pastor André André Aloysio, ele leu em uma semana o catecismo. E quem não é católico acusa a Igreja Católica de ser antibíblica. Você pega o catecismo, ele é encharcado de referências bíblicas, do início ao fim. Aliás, no final do catecismo tem um anexo só com as centenas, talvez milhares de citações bíblicas que tem no catecismo e dos padres da igreja. Então, a importância de ler o catecismo. Algumas pessoas estão comentando aqui, saudoso, quer ver? Saudoso Dom Vicente Zico, nosso amado São Vicente Zico, a Valéria comentou, e também a Vanessa comentou, Dom Vicente Zico, homem bom, carismático e sábio. Então, muita gente aqui o conhece também. Lembrando, gente, que o senhor parou, missionário, quando o senhor disse assim, a Igreja Católica é a verdade, mas eu ainda não serei católico. Como que foi essa virada de chave que o senhor não pôde mais adiar a sua conversão? Chegando de volta ao estado do Amapá, eu não conseguia mais fazer uma pregação sem falar de Maria. Que pastor é esse? Não tinha mais como, né? Até porque me deram de presente, o padre Cláudio me deu de presente um livro de Inácio Larrañaga, O Silêncio de Maria. Aquilo foi muito forte dentro de mim. A experiência que eu tive com aquela literatura, né? E eu já estava um pouco envolvido com Maria. Eu coloquei na minha cabeça, e pelo que as pessoas me diziam,
aquilo foi uma aparição, uma manifestação de Nossa Senhora na sua vida. Desde criança ela te acompanhou, desde criança ela andou contigo, e agora ela está se manifestando de forma grande para ti. Então, eu comecei aquele doravante, todas as gerações proclamarão de bem-aventurada, aquilo começou a fazer parte de mim. Então, por mais que eu colocasse uma direção numa pregação, quando eu dava, eu já estava falando dela. Uhum. Foi quando eu recebi uma correspondência da minha convenção, para eu participar de uma reunião. E quando lá cheguei, vários pastores estavam reunidos, presbíteros, diáconos, e aquela reunião tinha a seguinte pauta: ou eu deixava de pregar sobre Maria dentro da nossa igreja, ou eu seria disciplinado, afastado de minhas atividades pastorais. Olha só. E foi quando me deram a palavra e por meu turno eu disse: pastores, por quê? Podemos falar de todo mundo dentro da nossa igreja, menos de Maria. Todas as mulheres, as grandes mulheres virtuosas da Bíblia, a gente fala, mas por que a gente não pode falar de Maria? Por que a gente pode falar de Salomão, de Noé, de Davi, de Salomão? Aí fui fazendo uma lista, por que não falar? Ruth, Raquel, Sara, Esther, Rebeca. Sim. Eu disse, qual o problema? A gente não usa a história desses homens, dessas mulheres, para levar as pessoas a Jesus? Será que tem alguém que tem um testemunho mais sólido para levar alguém a Jesus do que a mãe dele, Maria Santíssima? Eu disse, mas eu não quero ir contra a posição de vocês. Eu estou disposto a deixar de falar sobre Maria na nossa igreja com uma condição. Eu peguei a Bíblia e disse, se algum dos senhores aqui presentes me provarem dentro da Bíblia um texto que desabone a figura de Maria Santíssima, e por isso não podemos falar sobre ela, hoje eu deixo de pregar sobre Maria dentro da nossa igreja. Meu querido irmão, foi um sim, um silêncio trovejante. Um olhava para o outro, nessa hora um pastor teólogo, pastor Édio, né? Ele levantou e disse assim, olha, pastor Sidney, o senhor é muito astuto. Olha o que ele disse, meu irmão, olha o que ele disse. O senhor recorreu a uma fonte que nós não temos como provar o contrário, porque nem a Bíblia e nem a história mostra um só pecado que Maria tenha cometido, ou seja, ele falou sobre a Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Sim. Com todas as letras. Porém, o senhor sabe que isso é uma doutrina católica. Ou o senhor se retrata, ou o senhor agora vai ser disciplinado. Foi quando eu disse para eles todos, eu disse, pastores, se não há outro jeito, saibam os senhores, que entre o continuar a pregar o sim que Maria deu ao projeto de Deus, e entre o continuar a ser pastor protestante, a partir de agora, eu estou deixando de ser pastor protestante para ser católico, apostólico romano e continuar a pregar o sim que Maria deu ao projeto de Deus. Aleluia. Aí acontece a minha saída das Assembleias de Deus. Aleluia. Só que com é essa interessante saída... a tradição dos homens, né? Acusam tanto os católicos de seguir a tradição dos homens, a tradição dos homens. A gente não consegue mostrar na Bíblia, mas está contra a nossa igreja o senhor ficar falando de Maria. Incoerência, né? É muita mesmo, né? Então, aí começa, vários deles começaram a me puxar, pastor Sidney, o senhor está possuído pelo demônio, seja humilde, não faça isso, se retrate, peça perdão. E eu fui saindo, irredutível. E, a partir daí, vem o capítulo das perseguições, que não foram poucos. Né? Foram muitas as dificuldades que começamos a enfrentar. À época, o bispo de Macapá era Dom João Risati. Ele me chamou e disse, vai embora daqui, eu não quero briga com os nossos irmãos separados. Uau. Porque tem chegado aqui telefonemas anônimos, pesados. E foi quando eu me desloquei de Macapá com a esposa,
com os filhos ao estado do Pará. E fomos à casa de minha mãe na cidade de Vigia. E lá chegando, a minha mãe disse: meu filho, eu aceito você aqui de qualquer jeito, menos sendo católico, porque não foi isso que ensinei, a porta da rua é a serventia da casa. De lá nós voltamos à cidade de Santa Isabel, onde eu achei que minha esposa ia pedir guarida para a sua família. Mas chegando lá na frente da casa de um dos seus irmãos, ela mandou que eu abençoasse, né, Jonatas e Natanael, que eram menores. Uhum. E lá na frente da casa ela disse para mim: olha, Sidney, quando um filho comete um crime, todo mundo fica contra. Mas tem uma pessoa que nunca fica, é a mãe. Mas você está tão amaldiçoado que nem a sua mãe ficou. E eu também não vou ficar aqui, acabou o nosso casamento. Ao viver sua vida, eu vou dar o meu jeito para criar os nossos filhos. Meu Deus. Toda a igreja católica que eu entrava, eu dizia: meu Deus, tanto diante do Santíssimo como diante da imagem de Nossa Senhora, fosse ela qual fosse, que ali estivesse, traz a minha família de volta. Que eu quero dar um testemunho na igreja católica. Então, naquela época, sua esposa optou por... Não, o vínculo rompeu-se, né? Aí, 1 ano e 3 meses, o meu irmão chegou comigo e disse: mamãe quer falar contigo urgente. No mesmo lugar onde mamãe me expulsou de sua casa, não me aceitou, ela abriu os braços me pedindo perdão, dizendo: meu filho, esta casa é tua. Me perdoa por tudo, porque eu tenho certeza que foi Deus que colocou você na Igreja Católica para uma grande obra. Eu não sei qual é, mas Ele sabe. Amém. Hoje, uma grande intercessora e colaboradora que tenho na minha missão é a minha mãe, que continua na Assembleia de Deus. Mas uma pessoa que, agora, passei quase 45 dias lá com ela, e foi duro a minha saída de lá para cá. Eu imagino. Foi difícil, né? Então, o senhor era pastor de tempo integral? Assim, era remunerado, não? Não. O meu trabalho era mais um trabalho evangelístico. Eu fazia missões nas igrejas, né? Aqueles trabalhos de final de semana, de um mês, campanha de 15 dias, ia para outra fazer. Eu era mesmo aquele evangelista, aquele que saía fazendo aquelas missões, aquelas campanhas, aquelas cruzadas. Era aí que mais eu me localizava. Entendi. Entendi. E se o senhor me permite perguntar, em relação à sua esposa, o que aconteceu? Aconteceu que, com 1 ano e 3 meses, houve aquela reconciliação com a minha mãe. Sim. 3 meses depois deste fato, um padre lá em Belém do Pará, paróquia Divino Espírito Santo, na Cidade Nova, o padre Antônio, acho que é Antônio, né? Ele foi atrás de mim e me convidou para pregar na Igreja Católica. Se eu dava conta de fazer uma pregação no dia tal, assim, na paróquia dele. Eu disse: vou, padre. Eu já lia um pouquinho o catecismo, tinha um pouco de conhecimento, e aquele padre me acolheu de uma forma tão grande, mas tão grande, foi um pai na minha vida. No dia do encontro, ele mandou o carro para me buscar, o motorista foi lá me buscar. Ele tinha colocado o carro de som na rua, faixa pelas ruas, na frente da igreja. Meu irmão, aquilo era inédito. Um pastor. A Assembleia de Deus no Brasil começa no estado do Pará, em 1911. É lá também que tem a maior festa de Nossa Senhora. O Círio de Nossa Senhora de Nazaré. São 2 movimentos que se chocam. Essa é uma grande verdade. Que são grandes, eventos grandes, manifestações de fé grande, tanto da Assembleia de Deus como da Igreja Católica. Um pastor protestante, pentecostal, agora católico, pregar na Igreja Católica era muita coisa. Meu irmão não tinha lugar para ninguém. Quando o padre me chamou, o povo levantou e quem batia palma, era gente chorando, era gente assoviando,
Mas foi um negócio. Nessa hora, né, uma senhora entra por uma porta lateral, rompendo o cordão de gente que tinha no meio da porta, chegou lá comigo dizendo assim, 1 ano e meio, 1 ano e meio de oração, 1 ano e meio que eu pedia para Nossa Senhora, que eu ia diante do Santíssimo e pedia a restauração da minha família. Com 1 ano e 3 meses, tinha conseguido a vitória com a minha mãe. Uhum. 3 meses depois, aquela mulher entra lá e diz assim, pastor, tem uma mulher lá fora chorando muito, querendo falar com o senhor agora. Eu disse, eu não posso atender ninguém agora, minha irmã, eu vou pregar. Assim que eu terminar a pregação, eu posso atendê-la. E a mulher disse assim, não, pastor, ela está dizendo que é a sua mulher. Eu disse, minha mulher? Eu disse, não é, nós estamos separados há 1 ano e meio. Não... E a mulher apontou o dedo para mim e disse, olha, pastor, a sua mulher sim. E eu perguntei para a mulher, eu disse, como que ela é? Ela disse, é uma morena alta, forte. Quando ela disse morena alta, forte, eu disse, bem, nesse caso é a negona. Né? A minha esposa é a criolada, mais alta que eu, né? Aí eu disse, padre, me dê licença, igreja, me dê licença, que eu vou resolver um assunto aqui fora agora, e eu já volto. Vamos cantar uma canção? E eu comecei a cantar aquela música, Maria de Nazaré, Maria me cativou. Eu larguei o microfone e acompanhei a mulher. Quando nós saímos assim da igreja, eu perguntei, onde está? Ela disse, olhe lá. Que eu olhei lá perto do muro, meu irmão, era a negona mesmo. Uhum. Uma das mãos estava na grade do muro e a outra em cima do peito. Eu corri na direção dela e disse, mãe, o que aconteceu? Como você me achou aqui? O que está acontecendo? E ela chorando muito, ela disse, calma, calma. Não aconteceu nada. Eu vim aqui para te pedir perdão por tudo, porque nem a sua mãe fez o juramento que eu fiz diante de Deus. Eu prometi estar ao seu lado na doença, na tristeza, na escassez. Eu não fui fiel a Deus, eu não fui fiel a você. Eu vim aqui para lhe pedir perdão e dizer que, se você me aceitar de volta, a partir de agora, eu quero ser católica, apostólica romana, junto com você. Essa é uma síntese da minha história. Que maravilha, missionário. Olha... E eu devo dizer, professor, eu não era protestante. Entenda. Ela era 10 vezes mais que eu. Né? Assim como preciso dizer hoje, eu não sou católico. Ela é 10 vezes mais católica do que eu. Louvado seja Deus. Só eu sei o testemunho dessa mulher. A fé, a maneira que ela defende uma pessoa simples. Ela não é uma mulher das palavras. Ela é uma mulher da oração, da súplica, da intercessão. É aquela que anda de joelhos. E por isso ela é tão massacrada, ela é tão perseguida, sofre tanto. E não poderia ser diferente a vida dela, porque a vida daqueles que andam de joelho na presença de Deus é exatamente uma vida de calvário constante. Amém. Missionário, eu quero fazer algumas considerações aqui. Primeiro, eu tenho esse programa toda terça-feira à noite. Os inscritos no canal, as pessoas que me acompanham sabem que tem o programa A Bíblia Me Tornou Católico, e eu sempre peço para os seguidores me sugerirem nomes. Né? Você conhece alguém que se tornou católico, tem um testemunho bonito, me indica, talvez eu possa convidar essa pessoa. E de todas as sugestões que eu já recebi, o nome do senhor disparado é primeiro lugar. Eu recebia o tempo todo. Entrevista o missionário Cid. E hoje eu entendi, né, e da outra vez eu entendi o porquê as pessoas queriam tanto o seu testemunho, um testemunho genuíno, repleto do amor de Deus, repleto de sabedoria bíblica e da doutrina da Santa Igreja Católica, porque tem gente que acha, não, é só estar vendo anjo. Nada disso, ele é repleto de sabedoria bíblica e profundo na doutrina da Santa Igreja. Eu fiquei muito emocionado, o senhor deve ter reparado, a hora que eu até fiquei quieto, nem tinha muito o que dizer, de como foi a sua experiência diante do Santíssimo.
uma coisa incrível. O senhor pisou numa igreja católica e o próprio Deus lá estava e te chamou e te trouxe. Isso é maravilhoso. Quero agradecer muito pelas pessoas, né, que indicaram o seu nome e pelo senhor ter aceito, disposto de 2 dias, né, para estar comigo. Segundo, o senhor também é um homem de dores que sabe o que é padecer, né? O senhor sofreu duras perseguições por se tornar católico, sofreu perseguição dos seus pares da Igreja Assembleia, sofreu incompreensão da família, recentemente perdeu um filho, e uma coisa que nós aprendemos como católico é a possibilidade de consagrarmos as nossas dores a Deus e unir o nosso sacrifício ao sacrifício de Cristo. Isso é uma coisa que revolucionou a minha vida quando eu me tornei católico, porque quando eu era protestante, a mentalidade é: Cristo sofreu por mim para que eu não precise sofrer. E aí o protestante até coloca na porta da igreja: pare de sofrer, como se isso fosse uma possibilidade, né, do lado de cá da eternidade. E quando eu olho para as Escrituras, eu vejo completo na minha carne o que resta dos sofrimentos de Cristo, em favor da igreja. Então, tenho certeza que as dores que o Senhor passa, missionário, o Senhor consagra a Jesus, e isso é usado também por Deus para a salvação das pessoas. E, por fim, uma última pergunta que eu faço para todo mundo que passa aqui, que é: por que alguém deve se tornar católico? Eu parto de um princípio, eu vou partir da sola escritura. Uhum. Justamente na maneira como ela é vista a partir desse pilar protestante da sola escritura. É impossível alguém que usa tanto as escrituras, a Bíblia, para dizer que ela, como lemos no Salmo 119, que ela é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Se ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, esse caminho só pode ser o caminho da eternidade, da glória, que vai me levar para a vida eterna. Uhum. Então, o irmão protestante que não lê as Escrituras, inclusive este pequenino Salmo 119, versículo 105, né? A partir da eclesialidade que gestou a Escritura Sagrada, ele não está caminhando para o caminho que leva a Jesus Cristo, tanto na terra como o caminho da eternidade. Uhum. Se tornar católico porque ele precisa da vida eterna. Se tornar católico porque ele precisa de Nossa Senhora. Se Amém. Tornar católico porque ele precisa da Eucaristia. A Eucaristia é penhor de vida eterna. Uhum. Quem come a minha carne, bebe o meu sangue, viverá eternamente. Não basta conhecer a Bíblia a partir de Martinho Lutero, a partir de Zwinglio, a partir de Calvino, a partir dos grandes reformadores. É preciso conhecer as Escrituras, não a partir da imprensa de Gutenberg, mas a partir da Igreja de Jesus Cristo, Amém. Que foi a igreja que anunciou Jesus Cristo e a vida eterna antes do ano 393, quando o Concílio de Hipona definiu o cano das Sagradas Escrituras. Maravilhoso. A igreja, ela começou a pregação dela, não foi com a Bíblia na mão, levando o livro embaixo do braço, não. É a tradição apostólica. Então, é preciso ser católico para conhecer e para beber e para comer desse pão vivo descido dos céus que a igreja recebeu desde a sua gestação, desde a sua formação. E, por fim, Jesus é quem diz: não sou eu. Eu edificarei a minha igreja. É singular, não é plural. Uhum. E essa igreja, embora a gente não leia na Bíblia o nome Igreja Católica Apostólica Romana, mas a gente vê do Gênesis ao Apocalipse que a Igreja Católica Apostólica Romana, ela é a igreja una, santa, católica e apostólica, e essa igreja está na Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. Amém. Amém. Que
Resposta maravilhosa. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Eu quero saudar algumas pessoas aqui. A gente está internacional demais, missionário. O Jean, Bom, do Japão. O José de Lana, de Massachusetts, nos Estados Unidos. Quem mais? O Samuel, que está em Dublin. Gente do mundo inteiro nos acompanhando. A gente está aqui com o pregador Eudes Duarte, nos honrando com a sua presença. Parabéns, professor. Sidney é um grande homem de Deus. Obrigado, pregador. É uma alegria saber que o senhor está aqui nos acompanhando. Quero agradecer duas pessoas que contribuíram com o canal. A Ellen, que disse, irmão Sidney, maravilhoso, amo seu testemunho. E o Rodrigo Vicente, também contribuiu. Eu sou muito grato pela contribuição, porque isso emana da generosidade de vocês para com o canal, mas eu disse uma coisa no início e repito agora. As doações que vocês fariam para o canal Catolicismo Blindado na noite de hoje, ou na live de hoje, você que está assistindo outro dia, eu quero pedir para que você redirecione para o projeto Maria Santíssima, que é um projeto social liderado pelo missionário Sidney Veiga, lá no Pará. Esse projeto tem propósitos belíssimos, ele já explicou no início da live. Você pode conhecer mais a fundo clicando no link que está aqui na descrição. Tem o link da vaquinha, e lá tem uma descrição do projeto, mas você também pode doar via Pix. Então, eu apelo para a sua generosidade para um projeto chamado Maria Santíssima, um projeto social e um projeto evangelístico, segundo nos pede a Santa Igreja Católica, e o nosso irmão está liderando esse projeto. Eu quero agradecer a generosidade de vocês, porque desde que a live começou, aqui no site do vaquinha.com.br, a gente consegue ver que dezenas de pessoas contribuíram desde que a live começou. Então, muito obrigado pela generosidade. Mas eu quero insistir para que vocês continuem doando para esse projeto social. O missionário Sidney tem feito um trabalho maravilhoso. E amanhã, 22 de novembro, é aniversário do missionário Sidney. Então, você vai doar para o projeto, mas também vai doar como uma forma de presenteá-lo, né? É um presente que vai dar mais trabalho para ele, né? Porque você vai dar esse presente e ele vai usar esse presente para trabalhar lá no projeto social dele. Mas é o presente que você vai dar para ele. Missionário, muito obrigado mais uma vez. Que Deus te abençoe grandemente. Eu quero dizer que as portas aqui estão abertas. Sempre que o senhor quiser divulgar alguma coisa, algum projeto, as minhas redes sociais, o meu Instagram, meu YouTube, estão à sua disposição. Tá? É só o senhor me mandar um WhatsApp aqui, que eu estou, de fato, à disposição do senhor. Fiquei muito feliz de conhecê-lo pessoalmente, né, entre aspas. Ainda não tive a chance de abraçá-lo, um dia terei, se Deus quiser, mas muito feliz de ter conversado com o senhor, conhecido a sua história, que de fato me impactou muito. Nossa Senhora, Maria Santíssima, te chamou para ela, te chamou de filho, o senhor tem trazido tantos milhares de outros filhos de volta para casa. Muito obrigado, meu irmão. O senhor quer dizer alguma coisa, despedir do povo? Eu falo, padre, professor, em relação ao projeto Maria Santíssima. Sim. Essa vaquinha que estamos fazendo, e eu não poderia dizer nada mais além do que o senhor já falou, porque tenho consciência que as minhas palavras não são nada ao lado das suas palavras, que foram tão certeiras e contundentes e sóbrias. Mas eu faço até um outro pedido. Se alguém tiver condição de nos doar, por exemplo, esse carro que eu falei, essa Dublô, que é exatamente para nós colocarmos uma cadeira de rodas lá atrás, para levarmos as pessoas que necessitam para os meios competentes, para os recursos necessários. Se alguém tem essa disponibilidade, nós temos um carro, nós temos uma empresa que
né? Por favor, que não seja um carro que já tenha aqui para a oficina, né? E nem que tenha mais multa do que o valor do carro. Né? É Vou doar um verdade, carro. né? Aí tem 40 mil reais de multa. Aí Aí não, não gente. compensa, tá bom? Mas se alguém tiver essa disponibilidade, e como disse, nós vamos precisar urgente construir lá um galpão, porque queremos, o que a gente tem que fazer, assim como Jesus disse a Judas, né? O que tens a fazer, faze-o logo. Uhum. Né? E, sobretudo, quando é no aspecto positivo, o que temos que fazer, devemos fazer logo, o mais depressa possível, porque o nosso tempo é muito curto. Então, e se alguém também quiser adquirir aquele material que eu tenho, né, protestantismo mais que rupturas, e o material vasos de barro, aí é só pegar o meu celular e ligar no meu celular, que aí a gente manda pelo Zap, né, a gente manda esse material para quem interessar. Pelo Olha, outro gente, lado... o celular do missionário está projetado aqui na tela, DDD 24 981 16 4789. Isso. Né? Se alguém quiser o produto, aí seria nesse contato. Pelo outro lado, em relação às duas lives, eu não teria outra palavra senão uma palavra de gratidão. Inclusive, me permita, de repente eu vou dar uma palavra que vai explicar para muitas pessoas. Por que que eu não tenho participado de alguns programas, enfim, não é que eu seja bam, melhor, não se trata disso, não se trata disso. Sou uma pessoa muito simples, que pego na enxada, e quem me conhece sabe de como é o meu trabalho. Mas é preciso que a gente meça os lugares, os sapatos nos quais a gente coloca o nosso pé. Né? O que eu recebo de coisas aqui, contos, por isso estou fazendo esse trabalho, protestantismo mais que rupturas, né? Colocando coisas bem sérias e questões amorosas para a gente trilhar. São os nossos irmãos. Né? Nossa Senhora, ela não quer ver os seus... Ela é mãe mesmo deles, eles não querendo. Mas ela é mãe deles. E ela não quer ver os seus filhos brigando, se engalfinhando. É no amor que nós vamos conseguir isso. Então, eu não posso usar o meu canal, é um canal pequeno, que está começando, tem poucos seguidores, inclusive, quem quiser, inscreva-se lá também, tá bom? Tá na mas eu não posso, aqui do vídeo, tá, gente? Eu não posso usar o meu canal para estar engalfinhando os meus irmãos, né? Por exemplo, agora, há poucos dias, eu fiz uns comentários do pastor Nicodemos, o pastor presbiteriano, que, inclusive, agora, no ano que vem, está indo a Orlando, nos Estados Unidos, vai passar cerca de 2 ou 3 anos nos Estados Unidos. É um homem que eu tenho alguns embates teológicos, mas eu não posso jamais, em nenhum momento, ele é um pastor presbiteriano, da igreja presbiteriana no Brasil, desrespeitar aquele homem. É um homem que dá a vida por Jesus, pela missão, pela obra. Um homem idôneo, uma pessoa séria. Mas é o jeito que ele aprendeu, que ele sabe fazer a obra daquela forma, mas não é por isso que eu não vá dizer. Inclusive, eu quero de público dizer ao pastor Nicodemos, meu irmão, o Senhor, ele vai guardar a tua ida e a tua volta. O Senhor sabe quantos corações o Senhor está ferindo aqui no Brasil por causa da missão. E esses corações estão feridos porque os irmãos presbiterianos no Brasil não queriam que o Senhor fosse. Eles queriam o Senhor aqui, mas eles também já lhe abençoaram, dizendo que o que o Senhor já fez aqui, o Senhor vai fazer lá. Então, eu te digo, meu irmão, que os nossos embates teológicos, as questões que a gente responde, que eu falo, inclusive comentando o seu nome, isso não afeta o meu respeito, o meu amor, a admiração que eu tenho pelo Senhor. Então, é por isso que eu digo, professor, a minha participação nesta sua live, com certeza foi muito pensada, porque eu não posso estar fazendo sensacionalismo, entrando num canal que está simplesmente apontando o dedo para todo mundo, pisando, falando coisas que eu sempre digo, lata de lixo, em toda casa tem. E se nós queremos começar uma reforma de verdade, eu devo começá-la primeiro pela minha casa. Um abraço, muito obrigado.
eu vou te ser eternamente grato pelo convite, pelos irmãos, pelas muitas pessoas que credibilizam o seu canal e lhe apoiam, e não tenha dúvida que eu serei um, e sou um, que estou apoiando o seu canal, o seu trabalho, porque sei Amém. o quanto o Senhor está sendo usado por Deus para formar, para ensinar, para direcionar. Muito, 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 muito obrigado por estar sendo, inclusive, também um professor para mim. Amém. Amém. Muito obrigado pelas palavras, que Deus te abençoe. E mais uma vez, conte com as minhas orações e com o meu apoio no seu trabalho tão belo mesmo. Amém. Boa noite, querido. Boa noite. Pessoal, que testemunho maravilhoso foi esse, hein? Quando ele falava dele se aproximando do Jesus Eucarístico, eu visualizei a cena. Ele descrevia de tal forma que é como se eu estivesse lá dentro da igreja, vendo aquela cena e um pastor protestante se dando conta de que ele estava diante do próprio Cristo, corpo, alma, sangue e divindade. Que testemunho maravilhoso. Pelos comentários de vocês, eu pude ver que vocês também ficaram tremendamente impactados. É Deus trazendo os seus filhos de volta para casa. Eu quero lembrar vocês que nessa semana eu vou fazer uma Black Friday dos meus produtos, né, dos meus cursos, e são cursos na área de teologia, cursos que te ajudam a ler a Bíblia, que te ajudam a reconhecer os dogmas da igreja nas Escrituras Sagradas, cursos que te ensinam a preparar mensagens bíblicas, o curso que é o carro-chefe, que tem o nome do canal, que é o curso Catolicismo Blindado, e você vai ter acesso a todos os meus cursos de forma vitalícia, inclusive dos cursos que eu ainda vou lançar. Você não entendeu errado. Daqui, enquanto Deus me conservar com vida, você vai ter acesso aos cursos que eu já criei, que eu já elaborei, os cursos online, e também aos cursos que eu ainda vou lançar. Você se tornando aluno dessa Black Friday. Aliás, uma coisa, é a primeira vez que eu faço isso e eu não sei se farei novamente, tá? Porque, como eu disse, eu corro o risco de nunca mais ter aluno. Porque quem se tornar aluno nessa Black Friday nunca mais vai precisar adquirir um curso online meu. Então não pense assim, ano que vem ele faz isso de novo. Não conte com isso. Estou fazendo essa Black Friday desse jeito pela primeira vez. E muito provavelmente não farei isso novamente. A chance é agora. E eu não vou revelar os detalhes dessa oferta por aqui. Você precisa clicar no link que está aqui na descrição, se inscrever, entrar no meu grupo VIP de WhatsApp, e lá no grupo do WhatsApp eu vou contar para vocês os detalhes dessa oferta. Como que você vai poder ter acesso vitalício a todos os meus cursos, com acesso a todos os bônus, todas as apostilas, né, os cadernos de formação, inclusive dos cursos que eu ainda vou lançar. Clique no link aqui da descrição e faça a sua inscrição. Boa noite a todos vocês, que Deus abençoe e até terça-feira que vem para mais um episódio da série de lives A Bíblia Me Tornou Católico. Tchau, tchau.